Juliano, tive o privilégio de conhecê-lo lá no CPL, ministrando os louvores do congresso e também nas oficinas, ministrando a palavra, e nós estreitamos um laço de amizade. Eu louvo a Deus pela vida dele, da sua família, do ministério que ele vem desenvolvendo. O reverendo Juliano esteve mais de 12 anos nos Estados Unidos, trabalhando na igreja presbiteriana Redeemer, que foi parceira nossa da plantação da nossa igreja. Coordenou vários trabalhos de ação da IPB ali nos Estados Unidos e desde o ano passado que ele regressou ao Brasil. Está trabalhando na igreja Chácara Primavera até o final do ano e no início do ano, de janeiro, estará indo para a igreja presbiteriana da Penha, São Paulo. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Quero dizer que é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. O ano passado nós tentamos trazer, mas não deu certo, porque era para ser esse ano. Pois eu quero, nesse instante, ler aqui o texto e orar por ele, e eu gostaria que você pudesse fazer essa oração, para que o Senhor pudesse tratar com você nesta noite, de uma forma especial. O texto diz: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, aqui está o teu servo diante do teu altar. O Senhor conhece muito bem, tu sabes, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Que o Senhor possa usá-lo com poder, com graça, com autoridade, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a cada um dos teus servos que vieram aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a tua palavra. Pois é no nome de Jesus que te oramos, te agradecemos. Amém. Boa noite, queridos, mais uma vez. Graça e paz em nome de Jesus. Que privilégio, que alegria poder estar com os queridos nessa noite. Quando orava por essa oportunidade, por esse tempo que nós teremos juntos aqui, assim, o Senhor colocou alguns textos no meu coração, de acordo com as minhas leituras devocionais. Então eu tenho compartilhado aqui sermões com os queridos que eu nunca preguei em lugar nenhum, porque foi orando por vocês que o desejo de compartilhar estas perícopes, essas passagens bíblicas foram surgindo no meu coração. Eu prometo ser direto ao ponto aqui no que eu vou dizer para você, mas eu queria que você ficasse comigo aqui, você abrisse o seu coração. Nós já fomos aqui conduzidos pela adoração, pelo louvor, nós já entregamos o nosso louvor ao Senhor, nós já oramos e fomos abençoados pelo perdão dos nossos pecados, confessando os nossos pecados ao Senhor, e agora é o momento da palavra de Deus exortar o nosso coração. O que você leva dessa reunião são as decisões que você toma aqui, as decisões que você toma de reagir ao conselho de Deus para a sua vida. O reverendo Tim Keller sempre diz que santidade é a nossa reação aos estímulos de Deus na nossa vida. O Senhor nos estimula através da sua palavra, e ser santo é reagir a este estímulo ou não. Então você tem aqui uma opção diante de você de reagir ou não àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Eu também sei que há sempre, numa reunião como essa, alguém que está vindo aqui pela primeira vez. Alguém que não é muito familiarizado com o ambiente cristão, com o ambiente protestante. Alguém que não conhece muito bem a linguagem daquilo que nós estamos conversando aqui. E eu gostaria que você ficasse muito à vontade, que você ficasse muito tranquilo e que você entendesse que nesse momento Deus irá falar ao seu coração através da sua palavra. Obrigado, querido. Obrigado. Está precisando.
Deus abençoe, viu? Então, se você puder, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 3. Rapaz, é água de coco. Aí sim. E Natal. Você sabe que essa cidade que você mora é linda, né? Que cidade bonita. Eu estou encantado com a cidade. Que cidade bonita. Que história bonita, não é? Hoje eu vinha com o Marlon no carro, a gente vinha lendo no Wikipedia sobre Natal, a história de Natal. E é impressionante a importância da cidade de Natal para a história do desenvolvimento do Brasil como nação. É a esquina do Brasil. Que privilégio, que lugar que o Senhor trouxe você para morar. De acordo com o que diz a palavra do Senhor, em Jeremias, no capítulo 29, você deve honrar, abençoar e buscar a paz dessa cidade, porque foi aqui que o Senhor plantou você. E eu estou dizendo tudo isso por causa da água de coco. Que Deus abençoe. Só essa aguinha me inspirou. Vamos lá. Atos 3, a palavra do Senhor diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora de oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhes dou, ou isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava a mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. É interessante porque Atos dos Apóstolos na verdade, a iniciativa de Lucas de narrar a Teófilo o avanço da igreja. Ele já havia, o próprio Lucas, escrito todo o evangelho, a narrativa, a sua perspectiva, ou inspirado pelo Espírito Santo, a sua perspectiva daquilo que percebeu no ministério de Jesus e nos deixou então o santo evangelho de Lucas. E agora ele escreve o único livro histórico do Novo Testamento que conta os atos da igreja de Jesus na sua época nascente. É interessante que as últimas palavras de Jesus, que estão descritas por Lucas no livro de Atos, são estas: e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como também em Samaria e até os confins da terra. Essa promessa se cumpre. É interessante que no texto de Atos, no primeiro capítulo, primeiro e no segundo capítulo, há dois grandes sermões de Pedro. O primeiro sermão para os de dentro. Eu não sei se você se lembra, mas havia acontecido um grande cisma entre os apóstolos. Judas havia traído Jesus. É interessante que naquela última ceia, narrada em Marcos, no capítulo 14, pelo menos é esse texto que está na minha mente agora, o Senhor Jesus está reunido com os seus discípulos e é perceptível para nós que lemos o texto que Judas havia de trair Jesus. Havia naquele momento uma tristeza de morte no coração de Jesus,
pelo que ele havia de passar e também por aquela atitude. Diz o texto santo da palavra de Deus que o Senhor Jesus, então, diante da indagação dos discípulos de quem o iria trair, ele de maneira discreta diz: àquele que eu der um bocado de pão, e ele dá o pão a Judas, e o diabo entra em Judas. E é interessante que o texto diz que silenciosamente, não foi um demônio escandaloso, silenciosamente ele se levantou e saiu da sala para trair Jesus. O Senhor Jesus então é morto, ressuscita. Segundo a narrativa de Atos, por 40 dias ele aparece diversas vezes e ensina os discípulos e compartilha sobre o reino de Deus e sobre a missão dos discípulos. Diz as suas últimas palavras e Pedro, então, diante dessa responsabilidade, juntamente com os outros apóstolos, ele prega para os de dentro. E qual é o sermão de Pedro à igreja? Ele diz à igreja: nós precisamos escolher aquele que ficará no lugar de Judas. E ele então ensina doutrinariamente a igreja como seria este novo apóstolo. Qual a experiência deveria ter esse novo apóstolo? Quais eram os critérios para que esse novo apóstolo assumisse esta função? E eles escolhem Matias. Logo depois vem a grande obra de Deus na face da terra, que é a formação da igreja. Obrigado, querido. Que é a formação da igreja. O Espírito Santo, ele invade o coração das pessoas, e agora o Senhor que habitava no templo, habita no coração das pessoas que creem em Jesus. E no nascimento da igreja, um segundo grande sermão. Um sermão para os de fora. E agora, para os de fora, para aqueles que não conhecem a Jesus, que estão perplexos diante da obra de Deus através da igreja, que estão perplexos diante daquilo que Deus está fazendo através da igreja, Pedro se levanta e diz: estes homens, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito do Senhor, de Jesus, daqueles que vocês crucificaram. A pregação de Pedro é tão intensa que diante da conclusão daquela palavra maravilhosa, há somente uma pergunta: o que nós faremos diante disso que ouvimos? Pedro diz: arrependam-se, creiam no Senhor Jesus, sejam batizados e sejam salvos. 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. 3.000 pessoas. O texto de Atos 2 termina com uma fotografia da igreja. É interessante que os versículos 42 a 47 diz que eles se dedicavam todos os dias no templo e nas casas, ao ensino dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Não havia necessitados entre eles. A igreja, ela era simpática à sociedade. Os de fora olhavam para a igreja, e a igreja contava com a simpatia de todo o povo. E me parece que uma dinâmica diferente, que uma dinâmica santa, que uma dinâmica encharcada da presença do Espírito de Deus invadiu Jerusalém. Invadiu Jerusalém. Algo novo estava acontecendo. O poder religioso estava em polvorosa. Os sacerdotes não sabiam o que fazer. O capitão da guarda do templo não sabia o que fazer. Herodes não sabia o que fazer. Pilatos não sabia o que fazer. A igreja estava se expandindo fora do controle das pessoas que estavam no poder. Gente simples, como eram os apóstolos, homens simples, rudes, com muito pouca educação,
mas cheios do poder de Deus. Cheios do poder de Deus que chacoalhou as estruturas de Jerusalém. Eu queria que você pensasse nessa cena comigo, que é uma cena tão forte. Pedro e João, eles estão indo para o templo fazer o que o Senhor Jesus os ensinou a fazer. Não religiosamente, mas agora cheios do Espírito Santo, eles vão para o templo orar. E é interessante porque o texto diz que eles caminham para o templo. E estava sendo levado para um templo um homem que era paralítico de nascença. É interessante que sempre quando eu cresci na igreja, e sempre que as professoras da escola dominical me contaram esse texto, elas construíram na minha mente uma imagem de que o homem estava assentado e esperando. Não era isso que estava acontecendo. O texto original aponta que ele estava chegando no templo. Então ele estava sendo carregado, ele estava sendo levado para o templo, e nesse instante da chegada, eu imagino que a Porta Formosa, que era o lugar onde geralmente os mais pobres ficavam, os menos favorecidos ficavam, naquele lugar, na entrada daquele pórtico, acontece esse encontro. E num primeiro momento, o que acontece aqui é o que eu chamo de alinhamento de expectativas. São expectativas diversas que estão acontecendo no subsolo desse texto. Presta atenção comigo se você está com a sua Bíblia aberta. No versículo 2 o texto diz: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas daqueles que entravam no templo. Então aqui a primeira expectativa. A expectativa desse aleijado é que alguém que passasse por ali pudesse dar a ele algum dinheiro, alguma moedinha, alguma esmola, algum favor, que desse a ele um pedaço de pão, que desse a ele algo que suprisse a sua fome ou as suas necessidades básicas diárias. A necessidade desse homem era suprida por suas expectativas, que estavam não no Deus de Israel, que agora havia sido feito Deus de todo o povo por causa de Cristo Jesus, o Deus verdadeiro. A expectativa dele não estava em Deus, mas a expectativa dele estava simplesmente na horizontalidade dos relacionamentos desenvolvidos ali imediatamente com aqueles que entravam pelo templo. Você entende onde é que estava a expectativa dele? A expectativa dele estava nas pessoas. E o que acontece? O texto diz assim, no versículo 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, o que ele fez? Ele viu. Ele viu. Ele viu Pedro e João e disse: eles devem ter algo para me dar. E ele pediu-lhes uma esmola. É uma troca de olhares que está acontecendo aqui. Vendo que Pedro e João, ele viu, ele percebeu. E ele diz, talvez no seu coração: esses dois homens podem me oferecer alguma coisa. E pediu-lhes uma esmola. Ele foi além do olhar. Ele verbalizou a sua expectativa. Mas o que acontece aqui? O texto diz assim: Pedro e João também, eles olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. Percebeu a troca de olhares? Você percebeu a troca de olhares? O paralítico olha para Pedro e João e diz: eles podem me dar uma esmola. Nesse instante, essa atitude chama a atenção de Pedro e João, que olham e percebem aquele paralítico. E então eles dizem: presta muito atenção agora no que nós vamos dizer para você. Me parece que nesse momento há um realinhamento das expectativas. E a necessidade do coração desse aleijado, nem ele mesmo conhecia. Nem
ele mesmo conhecia as necessidades reais do seu coração. Você sabe o que eu vejo aqui nesse primeiro ponto, queridos? Que o ministério da igreja, o ministério dos filhos de Deus, o ministério daqueles que são sacerdotes de Jesus, que foram chamados para um novo propósito de vida, o ministério daqueles que foram renovados, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, o ministério daqueles que nasceram de novo, é dizer para o mundo qual é de fato a sua real necessidade. Qual é de fato a sua real necessidade? As pessoas pensam que elas precisam de mais um pouco de dinheiro. Elas pensam que elas precisam de um pouco mais de saúde. Elas pensam que elas precisam de um novo relacionamento. Elas pensam que elas poderiam ser um pouco mais felizes. E diante dessa expectativa construída por tantas formas diferentes, por tantas multiformes comunicações existentes no mundo hoje, essas expectativas construídas no coração das pessoas fazem com que hoje, assim como há 2000 anos atrás, o ser humano sem Deus viva como aleijado à porta formosa, com o olhar equivocado com relação ao outro, a Deus e à vida, com expectativas reduzidas diante daquilo que é a real necessidade do seu coração. E essas expectativas reduzidas os levam a cometer equívocos na vida, a caminhar para longe de Deus, a tomarem decisões equivocadas na vida e caminharem para um momento de ampla tristeza. E como aquele aleijado à porta formosa, eles se contentam com esmolas das pessoas que passam por suas vidas. Se contentam com migalhas jogadas por pessoas que passam diante das suas vidas. Se contentam com uma noite de prazer, se contentam com um emprego e se submetem a fazerem atrocidades nesse emprego porque gostam do dinheiro e do salário que ganham nesse emprego e por isso se corrompem nesse lugar e se tornam pessoas equivocadas diante de Deus, diante da sua fé, que muitas vezes pensam ter. Eles acreditam ter necessidades reais, mas suas necessidades são míopes, equivocadas, diante do seu olhar equivocado para com a vida. São cegos que pensam em enxergar. Têm um olhar distorcido para com a vida. E não percebem que Deus está muito mais perto do que eles imaginam. Naquele diálogo, há um outro olhar. O olhar de Pedro e João é o olhar de Jesus. Eles olham para aquele homem e dizem, não é de esmola que ele precisa precisa de algo muito mais profundo. E então, o que Pedro diz é, olhe com atenção. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. No versículo 6, então, Pedro diz, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Interessante isso aqui, hein? É interessante esse texto aqui. Você sabe por quê? Por muito tempo, você lê os comentários a respeito desse texto. A discussão teológica, muito tempo por que não acontece mais milagres nos nossos dias? Interessante isso, não é? Alguém se preocupar com isso. Por que não acontecem mais milagres como esses nos nossos dias? Mas esse não é o ponto do texto. O ponto do texto não é o fato do paralítico ter andado. O ponto do texto é o fato dele ter sido percebido por Deus.
O ponto do texto é o fato do Senhor Deus ter parado e dado a atenção, através dos seus discípulos, a esse homem que estava perdido à porta do templo. Esse é o ponto do texto. É o Deus que veio ao encontro daquele homem. É como Jesus curando aquele paralítico que era levado pelos 4 amigos. Os seus pecados estão perdoados. Um burburinho na sala. Ninguém entende o que acontece. E então o Senhor Jesus diz: já que vocês não creem que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados desse homem, Ele diz ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. O ponto não é a cura, é o perdão dos pecados. O ponto não é a cura, mas é a atenção, é a glória de Deus que é revelada através desse ato. E você quer ver como? As expectativas agora são alinhadas. Pedro e João dão as mãos, seguram pela mão direita. O tornozelo desse homem se firma, suas pernas ficam firmes. E ele dá um passo, eu imagino que ele dá outro passo, ele percebe que está andando e ele começa a saltar de alegria. Não é bom isso? Não é fantástico isso? Eu fico imaginando essa cena, esse homem saltando e pulando, e ele, enfim, feliz, porque ele antes, a vida toda, no texto vai dizer, no capítulo 4, que ele tem mais de 40 anos de idade. A vida toda impedido de caminhar. O texto diz que ele se levanta. Algumas coisas acontecem. Olha o que o texto diz. No versículo 8. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo. Olha a dinâmica do que acontece. Andando, saltando e... Antes ele estava igual a música, sei lá de quem, não sei se é do Paralamas do Sucesso ou se é do Skank. Uma esmola pelo amor de Deus. Era isso que ele estava cantando. Ele ficava o dia inteiro pedindo uma esmola pelo amor de Deus. As expectativas dele eram horizontalizadas, eram equivocadas. Agora, ele teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Não dá para ficar mais igual. Ele se levanta, salta e começa a louvar a Deus. E é interessante que Pedro e João entram no templo, eles não têm nada com isso. Eles estão indo fazer o quê? Eles estão indo orar. Eles têm nada a ver. Eles não são amigos desse paralítico, eles não são primos, eles não são parentes, eles não se conhecem antes, ou talvez se conheciam de vista ali, porque ele estava ali há muito tempo. Mas eles entram no templo, Pedro e João, e esse rapaz que era conhecido no templo, porque ele ficava ali esmolando todo dia, ele entra saltando, pulando e louvando a Deus junto com Pedro e João. Que testemunho, não é verdade? Que testemunho. Você sabe o que acontece? O que acontece é que, o que eu vou chamar aqui da mudança de expectativas, na vida desse paralítico, causou um alvoroço na cidade de Jerusalém. É isso que aconteceu. Porque o povo percebeu o que Deus fez. O povo percebeu o que Deus fez. Olha o que o texto diz. O texto vai dizer, e eu estou chegando ao final dessa meditação. Quando todo o povo, versículo 9, o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados do que estava acontecendo. Todos viram. Não há como não ver. Alguém que foi transformado por Jesus não é mais o mesmo. Alguém que foi transformado por Jesus nunca mais é o mesmo. O pai que era bruto, áspero, difícil, ranzinza, foi tocado por Jesus. E virou um homem pacificado pela graça. Suas palavras foram acalmadas pelo poder de Jesus.
E antes ele, que era um homem violento, se torna agora um homem dócil, amável, que os filhos amam estar juntos. Quem fez isso? Deus. É perceptível. É perceptível. É perceptível o filho que antes andava como filho pródigo, nas noitadas da vida, distante de Deus. O pai e a mãe não dormiam por causa das escolhas equivocadas deste menino. Um dia ele foi tocado por Jesus. Não precisou mais ensinar, não precisou mais inflamar os ânimos por causa de atitudes equivocadas. Por quê? Porque ele foi transformado pela graça. E quando alguém pergunta o que aconteceu que o seu filho mudou, você diz: eu não sei, eu sei que Cristo invadiu o seu coração e ele é uma nova pessoa em Cristo. É perceptível. Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes, as pessoas não glorificam a Deus perto da gente, porque a gente não tem nada para mostrar. Elas chegam perto e não percebem Deus. Quando alguém foi transformado por Deus, é perceptível. O povo viu que tinha alguém ali que havia sido tocado por Deus. Qual é a grande tarefa da igreja? Qual é a sua grande tarefa? Quando eu falo a igreja, parece que está falando na terceira pessoa. Não é isso, é a sua grande tarefa. A sua grande tarefa é testemunhar de Jesus. O povo viu, o povo reconheceu, e o povo ficou perplexo, porque só Deus poderia ter feito aquilo. Você sabe como é que essa história termina? É interessante que eu acredito que houve um alvoroço no templo, e eu estou terminando aqui a minha palavra. Houve um alvoroço no templo. Muitas pessoas vieram para ver o testemunho desse homem que havia sido curado, porque ele era alguém conhecido. Diante disso, Pedro prega o Evangelho. Ele prega o Evangelho. Diante daquele alvoroço, Pedro fala: eu não posso perder a oportunidade. E ele prega mais uma vez o Evangelho. Está aqui o homem curado, do lado de Pedro, João, diante da perplexidade do povo que reconhece que Deus havia feito uma obra na vida desse homem. Pedro se levanta e prega. E é interessante que essa história toda vai terminar com a igreja sendo acrescida em 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Por causa de uma troca de olhares na entrada da porta dos mendigos do pórtico de Salomão no templo de Jerusalém. O que é que Deus pode fazer com a sua vida? Quais são os olhares que você troca durante todo o dia? Onde é que você caminha? Qual é a sua verdadeira expectativa na vida? Pedro e João são presos por causa dessa cena. Eles são presos. O sacerdote, o capitão da guarda e os saduceus prendem, os questionam, percebe que eles são homens de Deus, percebe que eles são homens simples e que de fato eles haviam estado com Jesus. Eles soltam Pedro e João diante de uma ameaça, que eles nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Pedro diz: a mim compete obedecer a Deus e não aos homens, a quem eu devo de fato obedecer. E é interessante que o capítulo 4, no versículo 29, há 3 coisas que Pedro ora e que são as 3, talvez, orientações que eu queria deixar para você, para que você considerasse e pensasse. 3 orientações que dizem, o versículo 29 do capítulo 4. Agora, Senhor,
considera as ameaças deles. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eu creio que hoje, aqui no final, o pastor Edinaldo vai contar mais um pedacinho da história da igreja, pastor? Vai contar mais um pedacinho da história da igreja? Ontem eu fiquei impressionado quando o pastor Edinaldo aqui, cheio do Espírito Santo, abre o seu coração e conta um pedacinho da história do nascimento dessa igreja. Que milagre, meu irmão. Que história linda. É uma história de superação. De uma obra que começou de maneira singela, mas ao mesmo tempo poderosa, porque estava acompanhada pela presença do próprio Deus, e fez nascer esta igreja, que é luz para essa cidade. Diante de vocês, queridos, estão muitos paralíticos, muitos cegos, muitas pessoas vivendo longe de Deus. E você e eu precisamos ser como Pedro e João naquele lugar. Olhar para as pessoas e realinhar as expectativas. O que elas precisam é do poder de Deus nas suas vidas. O que elas precisam é de conversão. O que elas precisam é de Cristo Jesus na sua história. E a história delas será transformada para sempre. E quando elas caminharem ao seu lado, elas caminharão saltando e louvando a Deus pela obra de Deus na sua vida. E então você será testemunha de Jesus e muitos outros crerão pela obra que Deus fez na sua vida. E diante disso, e diante desses problemas todos, e diante das lutas todas que os apóstolos enfrentavam, o Pedro então disse: Senhor, em sua oração, considera as ameaças. E diante das ameaças que a vida apresenta, nos capacita com coragem, para que nós possamos anunciar o Evangelho. E naquilo, Deus, que nós não entendemos, e naquilo que nós não compreendemos, e naquilo que nós não podemos fazer, estende a tua mão e faz. Estenda a tua mão e faz. Tem coisas que eu já estou orando por vocês. Eu vou conversando com o pastor Edinaldo, pastor, eu vou perguntando, né, pastor, qual que é o sonho, para onde está indo? E ele vai falando, e eu já virei um parceiro de oração, porque eu digo: Senhor, estende a tua mão e faz. Senhor, estenda a tua mão e faz. E faz. Eu vou encerrar a palavra por aqui. Pastor Edinaldo, por favor. E o seu pastor vai orar por você nessa noite. É impossível, diante de uma palavra tão poderosa como essa, não dobrar o nosso coração diante do poder